Uma história repercutiu muito na cidade de Teresina, que foi quando uma senhora perdeu a casa onde morava. E aí eu estou usando aqui o termo perdeu, porque era a casa que ela estava morando, estava habitando, e essa casa foi a leilão. E a pessoa que comprou a casa no leilão tirou ela da residência e até demoliu a casa porque quer aproveitar a área, a propriedade de uma outra maneira, depois de ter arrematado em leilão. Isso acontece geralmente quando os mutuários, olha aí as imagens, isso virou um protesto nas redes sociais, os moradores da região fizeram uma manifestação pedindo por justiça, que a dona Maria, que é a pessoa que perdeu a casa, pudesse ter de volta o seu imóvel, pudesse ter de novo o seu lugar para morar, de preferência na comunidade onde ela já morava há muito tempo e coisas desse tipo. E aí a Gorete fez uma reportagem perfeita falando a respeito desse assunto ontem, contando a história, o depoimento dela. Mas aí vem uma questão. Nós, aqui da Cidade Verde, precisamos ajudar você que está em casa a entender o que é um mutuário, qual é o papel do mutuário, as obrigações e os direitos que ele possui. Por isso, nós vamos agora conversar aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde. Com a doutora Ana Lúcia Gonçalves, diretora de regularização fundiária da ADH, Agência de Desenvolvimento Habitacional, que vai nos ajudar a entender este caso e, principalmente, compreender o seu caso. Você pode, inclusive, mandar mensagens para nós pelo 999100066, tá? 999100066. Se você tem dúvida em relação a esse assunto, manda para nós a pergunta, a gente coloca aqui no ar e aí vai tirando todas as suas dúvidas. Doutora Ana Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pelo espaço. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa situação. Nós tivemos o caso dessa senhora. E ela comprou a casa de uma pessoa que era mutuária da ADH. E aí depois acabou sendo despejada porque teria tido problemas no pagamento das prestações, embora ela alegue que pagou tudo em dia. Mas vamos falar primeiro o que é esse mutuário. Quem é essa pessoa que tem o direito de receber uma casa com prestações mais populares? Então, os programas habitacionais, eles estabelecem um perfil socioeconômico de acesso a esse programa. Então, quando é lançado um programa habitacional, é bastante divulgado, né? Quais os critérios de inclusão dessas famílias. Em regra, os programas habitacionais de interesse social, eles exigem, né, um perfil socioeconômico de baixa renda. Então, nós temos dois tipos de programas habitacionais. Sim. Um perfil social. Financiamentos habitacionais, eles têm financiamento habitacional de interesse social, que são esses que são voltados para as famílias de baixa renda, que tem o objetivo de combater o déficit habitacional, que é muito alto em todo o país. Então, para isso... se enquadraria o caso dessa senhora lá da região do Bicho? Isso. Para isso, a família, quando é iniciado as ações para a inclusão nesse programa, né, nesse projeto habitacional, essa família ela tem que comprovar que tem esse perfil socioeconômico, baixa renda, né, e comprovar isso através do estudo socioeconômico que é feito através do trabalho social, da equipe técnica que elabora o cadastro dessa família. No fundo, provar que aquele programa habitacional é feito para pessoas como ela. Para pessoas que tenham este perfil. Que não ganha muito, que não tem casa. Primeiro, não possuir imóvel. É uma exigência. Se tiver um então, terreno... é por isso que toda vez que você faz uma inscrição, um cadastro de um candidato a uma vaga num programa de interesse social, ele tem que demonstrar uma certidão negativa de que ele é proprietário de algum imóvel. É um critério. Por que que se faz isso? Para evitar a especulação. Né, para a gente não estar trabalhando em cima de alguém que já tem um imóvel de sua titularidade. Seu objetivo do programa é dar casa para quem não tem? Para quem não tem, então é um pré-requisito a inclusão, ele não ter titularidade em seu nome, não possuir. E faz-se o estudo dessa declaração que ele dá. Ele declara que não tem, mas ele tem que comprovar. Certo. Então, quando se inicia o projeto habitacional, a primeira coisa que se faz é esse cadastro e essa análise cadastral da família, né? A renda, a composição, enfim, o estudo completo sobre a situação dela, se ela mora num grupo que ela subhabita.
Às vezes ela mora de favor, às vezes mora nos fundos de uma outra moradia. Enfim, é aquele cidadão que, de fato, né, não possui condições de sozinho adquirir o seu imóvel. Pronto, agora vamos admitir que nós temos aqui uma situação, a pessoa recebeu o imóvel e aí ela vai passar a pagar aquelas prestações que giram mais ou menos em torno de quanto? Eu sei que isso é muito variado, né? Não, isso varia muito. Tem programas habitacionais que, dependendo, por exemplo, se tiver um caráter emergencial, geralmente são unidades habitacionais que são feitas para atender, por exemplo, uma situação de emergência de alagamento, por exemplo. Geralmente são programas que são a fundo perdido. São pequenas prestações que são simbólicas, né? Nós tivemos, por exemplo, na ocasião daquela grande enchente de 2004, né, que as famílias que foram beneficiadas nos programas de inclusão habitacional tiveram que ser removidas de áreas de alagamento. Elas foram incluídas num programa que elas pagavam 72 prestações de R$15, por exemplo. 72 de 15, né? Isso. Um valor bem barato. E assim vai. Tem um programa que ele ainda está em vigor, que é o FNIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Também são prestações simbólicas, né? Então, vamos admitir... que não passam de R$30 a R$35. Então, eu fiz o meu cadastro, eu me incluo num programa, eu estou dentro do perfil, recebo o direito à casa, mas por algum motivo eu não entro nessa casa logo, deixo ela fechada lá. Sim. Isso pode? Não, veja bem, quando você é incluído, você é cadastrado e você recebe o benefício, é incluído no programa habitacional, primeiro você assina o compromisso, isso é regra dos programas. Primeiro que ele não pode ser transferido, vendido, cedido de forma alguma. Não pode vender. Isso como critério, como responsabilidade, para que se preserve, se garanta, né, que você está realmente combatendo o déficit habitacional. Entendi. Então, a partir do momento que você recebe esse compromisso de não vender, de não ceder, de não alugar. Em hipótese alguma, a obrigação é ocupar o imóvel. E morar lá. Ocupar morando no imóvel. Alguém fiscaliza isso? Olha, a fiscalização é feita sim, mas nem sempre você controla os atos da vida civil das pessoas, né? Geralmente, como é uma demanda muito grande por moradia, chegam-se muitas denúncias. Geralmente o órgão é provocado a fazer uma vistoria. Quando a gente recebe uma denúncia de abandono de um imóvel, a gente desloca uma equipe para identificar se de fato ele está. Então a gente faz todo um procedimento de notificação do titular, tenta localizar, adverte, chama. E no caso de constatado, através de um relatório técnico e social, que comprova o estado de abandono, aí é sim que há a possibilidade de substituição daquele beneficiário originário. Existem muitos casos de substituição de dono originário? Existe sim. Existem muitos casos que eles próprios, né? É como eu estou lhe dizendo, é um ato da vida civil que a gente não tem o controle. A gente controla o projeto, o programa, como eu já lhe disse, havendo uma denúncia, havendo até o acompanhamento, até quando você ainda está com os contratos ativos e que a gente percebe que está tendo, assim, sucessivas ocorrências noticiadas de estado de abandono, aí a gente faz esses levantamentos, é o que a gente chama de levantamentos ocupacionais, né? E aí, constatando isso, é como eu já lhe disse, se adota um procedimento de prévia notificação do beneficiário, dada a notificação para ele comparecer e ser advertido para ocupar o imóvel. E muitas vezes o que ocorre? Ele já transferiu aquele imóvel naqueles famosos contratos de gaveta, né? Há uma rede muito grande de especulação em torno dessas áreas de programas habitacionais. Aqueles especuladores, eles oferecem, né? Geralmente são famílias muito frágeis economicamente, são fragilizadas, e qualquer dinheiro que seja oferecido ali em espécie encanta a pessoa, né? E a gente nem sempre tem esse controle de estar ali verificando o que essa pessoa
está fazendo e se alguém está ali agenciando esse tipo de negócio. São muitas casas, né? Em muitos bairros. O que eu posso lhe dizer é que esse tipo de negócio, pelos programas habitacionais e durante o trabalho social que é feito, desde o cadastramento, toda família que recebe um imóvel desse, ela é orientada, esclarecida de que ele não deve ser comercializado, nem sequer cedido. Imagine transferido. Mas muitas vezes, até no curso do contrato, ainda quando o contrato de financiamento está ativo, né, digamos que ele tem um outro tipo de financiamento de 100 prestações, digamos assim, ele está na 50ª, está na metade do financiamento, ele vai talvez embora da cidade por alguma circunstância da vida dele, ele quer transferir. O seu contrato estando ativo, você não precisa fazer um contrato de gaveta para futuramente ocorrer constrangimentos futuros. O que acontece? Ele pode se dirigir à casa do mutuário, né, e dizer que vai ceder os direitos sobre aquele contrato para uma outra pessoa. Olha, isso é importante. E aí então, ele pode fazer isso administrativamente, vai ser feito uma cessão de direitos naquele contrato e fica tudo regularizado. Com a concordância da DH. Já no nome do novo proprietário. Então, há uma alteração na titularidade. Olha, isso é um procedimento padrão. Qualquer cidadão que tenha essa circunstância, né, esteja nessa circunstância e necessite, por uma circunstância da sua vida, uma necessidade, fazer essa mudança de titularidade, ele pode fazer isso tranquilamente, estando o seu contrato ativo. Ativo. Tá, vamos para a mensagem dos telespectadores? Tem umas mensagens aí na tela para você, olha só. É o Jonei. Boa tarde. Esse mês começou algum desconto para o mutuário? Tem algum desconto vigorando, doutor? Sim, olha, nós estamos, o governo do estado, desde 2016, executa um programa de incentivo à liquidação dos contratos e de combate à inadimplência, porque é muito alto o índice de inadimplência dos contratos, dos conjuntos habitacionais, dos empreendimentos habitacionais. Então, nós podemos sim, qualquer pessoa que tenha pendência no seu contrato, ela pode se dirigir à casa do mutuário, lá nós podemos oferecer descontos para que você possa fazer a sua quitação à vista, liquidar o seu contrato. Se você for, por exemplo, liquidar à vista todo o seu saldo devedor, você vai ganhar um desconto de 90% sobre todos os encargos da sua dívida. Então, vai diminuir bastante o montante total. E se, eu não posso pagar à vista, você pode também fazer um parcelamento ganhando descontos de juros e multas escalonados. Então, vamos à próxima pergunta. Tem mais pergunta dos nossos telespectadores. Noélia Leal, como deve proceder para quitar uma casa do programa Minha Casa Minha Vida? Bom, nós não operacionalizamos o programa Minha Casa Minha Vida. Não é com a DH? Na DH. Eu acredito que você pode se dirigir, dependendo de quem foi o construtor, né, o responsável pelo empreendimento, ou se dirigir à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, se for o caso de empreendimentos municipais, e a própria Caixa Econômica ou alguma construtora que tenha operacionalizado o empreendimento. Minha Casa Minha Vida é uma relação construtora, banco, né? Construtora. Sim, Caixa. Depende do formato. Tem empreendimentos que foram feitos dentro de uma das faixas, né, do programa Minha Casa Minha Vida, que é diretamente com uma construtora. E outros que foram através de agentes públicos, ou prefeituras, ou estados, e no caso aqui é que eu estou dizendo. Se for o caso de um empreendimento do município, procurar o órgão do município. Se for um caso de um empreendimento empresarial, a própria construtora com quem você negociou. Então, tem mais perguntas? Vamos lá, na tela. Milena Souza, boa tarde. Eu sou mãe solteira e minha renda é só do Bolsa Família. Faço bicos. Eu teria direito a uma habitação? Bom, pelo perfil socioeconômico que ela apresenta, ela se enquadraria num empreendimento de habitação de interesse social, sim. Né? Agora, isso acontece quando a gente tem projetos disponíveis para executar. Não é o caso, não existe projeto? Nesse momento, nós não estamos executando nenhum novo projeto habitacional. Mas elas podem fazer, por exemplo, um cadastro lá na ADH? Nesse momento, nós não estamos cadastrando, porque o que ocorre?
quando você faz o cadastro, gera uma expectativa de entrega. Então, a gente só orienta que, quando a gente vai lançar algum novo programa, isso é amplamente divulgado, inclusive orientado, o que a pessoa precisa e os horários em que ela pode se dirigir com esse objetivo de fazer o cadastramento para a seleção, de acordo com os critérios que eu já me referi antes. Muito bem, temos mais uma pergunta de telespectador? Daqui a pouquinho vai ter mais perguntas de telespectador. Agora, falando a respeito dessa história do contrato de gaveta que a senhora falou rapidamente. Sim. Quando é que a casa vai a leilão? O que é que leva uma casa que foi entregue a uma pessoa a ir a leilão? Bom, primeiro eu gostaria de esclarecer que, nesse momento, não é política nossa, do governo do Estado, da ADH, leiloar imóveis. Nesse momento, a nossa política é regularizar. Então, quando a gente observa que um determinado imóvel está numa situação de possível, ele está enquadrado numa situação de ser retomado por inadimplência, nós não executamos o programa de leilão de retomada dessa forma. Não, né? Isso aconteceu no passado, mas hoje não é política nossa realizar leilões. Agora qual? Nós chamamos as famílias para se regularizar, aplicando os incentivos para parcelar, quitar à vista, né? E fazendo o procedimento que é a última instância adotada. Quando a gente faz todas as notificações, faz todos os chamamentos, a pessoa não comparece para regularizar a sua situação, nós adotamos o que nós chamamos o procedimento de rescisão unilateral. E como é isso? Essa rescisão unilateral, ela é precedida de prévias notificações, publicação no Diário Oficial do chamamento para comparecer e também em edital de chamamento através da grande imprensa. Depois de esgotada toda essa fase de prévia notificação, além disso, do levantamento in loco, nós deslocamos uma equipe social para fazer uma visita social, para localizar, identificar se esse imóvel está nesse estado, porque se ele está na mão de um terceiro, a gente investiga, estuda por completo o caso e aí, depois de esgotada toda esta fase, aí é feita a publicação de uma portaria rescindindo o contrato, publicada no Diário Oficial. Após isso, esse imóvel está retomado, o contrato está rescindido e aí ele é recomercializado, em regra, pelaquele ocupante que foi identificado. Certo. Se nessa análise, nesse levantamento ocupacional, se identificar uma posse legítima. Tá, vamos às perguntas rápidas aí dos nossos telespectadores, porque muita gente mandando perguntas. Vamos aproveitar aqui a presença da doutora Ana Lúcia Gonçalves. A Ana Cristina está dizendo, tem uma casa que está atrasada, mas não estava abandonada. Foi invadida por vizinhos e queria saber como posso recuperar essa situação. Bom, se ela foi invadida e esse imóvel, ele tem também débitos, etc., é preciso que ela se dirija à casa do mutuário para que ela possa tomar pé da situação real, para a gente fazer um levantamento de qual é a situação real dessa pendência no contrato de financiamento dela, para ela se inteirar da situação. E com relação à invasão, se ela está dizendo que foi uma invasão, ela tem que fazer o procedimento normal de qualquer cidadão. Quando o seu bem é invadido, né, ele deve registrar um boletim de ocorrência e tomar as providências legais cabíveis de retomada da posse do seu imóvel. Doutora Ana Lúcia, eu quero agradecer a presença da senhora, diretora de regularização fundiária da ADH. Muito obrigado pela participação. São muitas as dúvidas dos nossos telespectadores. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas foi o suficiente para a gente tentar entender como é que funcionam esses programas, a dinâmica desses programas e como as pessoas podem garantir direitos e manter-se dentro das suas obrigações. Muito obrigado. Então, nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição. Você que é mutuário das nossas carteiras imobiliárias, né, da Coab, do extinto IAPEP, do extinto BEP, nos procure. Nós estamos lá, como já disse, na política de regularizar. Vamos evitar constrangimentos maiores. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, senhora, pela participação aqui, pelos esclarecimentos.